Olá, este é o Café com o Pastor, um programa destinado à edificação do povo de Deus. Para trazer esclarecimentos sobre os assuntos polêmicos, dúvidas, acima de tudo nos libertar das algemas que foram colocados pela religiosidade e pelo tradicionalismo ao longo desses tempos. Temos como lema principal João, o capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eu sou Arthur Soares, comigo está o pastor Carlos Guimarães, pastor há 23 anos, pastor presidente, fundador da Igreja Batista Nacional Tempo da Restauração, teólogo, professor de teologia, psicanalista, clínico, profissional, professor de psicanálise e hipnoterapeuta, trabalha também com outras técnicas como TCC, PNL e terapia noutética, além de outras. Bem-vindo, pastor, tudo bem? Muito obrigado, estamos aqui, esse café com o pastor, coisa boa, coisa maravilhosa, e é um prazer estar com todos vocês, para juntos conversarmos sobre a palavra de Deus, que é sempre algo muito bom. Então, muito bom dia, Arthur. Bom dia, pastor. Pastor, me tira uma dúvida, o que é essa terapia noutética? Vamos esclarecer para os nossos internautas que vão estar assistindo agora o programa. Hoje nós temos vários tipos de terapias para o tratamento dos problemas, dos traumas, das dificuldades que vivemos na nossa alma. A terapia noutética ela é baseada no aconselhamento feito através da palavra de Deus. Para que ela possa funcionar, a pessoa tem que ser uma cristã, ou seja, tem que crer na Bíblia. Que o tempo todo nós esclarecemos, tiramos as dúvidas, nós fazemos a terapia baseado na palavra de Deus. A palavra noutétese, ela é do grego admoestar, ensinar, ok? Então, nós ajudamos as pessoas, aqueles que creem na palavra de Deus, e tiramos conselhos ali de dentro da palavra. Essa é a terapia noutética. Interessante. Eu queria que você viesse esclarecer sobre um assunto que é muito polêmico. Existem vários ensinamentos distintos sobre esse tema. É um tema muito perguntado, acredito eu, e também um tema que todo mundo gostaria de saber, que é sobre o divórcio e o novo casamento. Então, o que você tem a dizer biblicamente? O crente ele pode ou não casar de novo? Pode divorciar ou casar de novo? Muito boa pergunta, excelente. É um assunto, como você mesmo disse, ao mesmo tempo polêmico e cheio de dúvidas. E nós vamos ter aí pessoas que defendem o sim e as pessoas que defendem o não. E em ambos os casos eles utilizam a palavra de Deus. Mas biblicamente, o que a Bíblia tem a dizer? A primeira coisa que eu quero dizer para você que eu não estou aqui para fazer apologia ao divórcio. O livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 16, o Senhor diz assim: "Eu, o Senhor, detesto o divórcio." Essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi. Eu tenho o costume de dizer que todas as pessoas que se divorciam, eu as comparo como uma pessoa que foi amputada, Então você perdeu uma perna, perde um braço, mas você vai viver, vai sobreviver. E com pouquíssimas restrições, dá para você viver de uma maneira normal, sim, sim. Mas toda vez que você olhar, está faltando um braço ou uma perna, não é isso? Assim acontece com o divórcio. Sobretudo para aquelas pessoas que têm filhos, uma amputação, vamos dizer assim, mais grave, mais incisiva na vida dessas pessoas. Então, e eu tenho uma aula que eu dou no curso de teologia, quase 2h30 de aula, sobre divórcio e novo casamento. E eu separo os primeiros 43 minutos dando 17 motivos de por que a pessoa não deve se divorciar. Então, 17 motivos. E o último deles, não dá tempo de eu falar de todos aqui, o último deles é o seguinte: você tem certeza que já fez de tudo para salvar o seu casamento? Esse é o 17º motivo. Então, só depois que eu tiver certeza absoluta que eu fiz de tudo para salvar o casamento. Sim. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, que eu sempre digo, dentro das regras de hermenêutica, a Bíblia ela não cai em contradição, de maneira nenhuma. A Bíblia não cai em contradição. Então nós vamos esclarecer à luz da Bíblia. Vamos lá. No livro de Deuteronômio, o capítulo 24, dos versos 1 a 4, está escrito o seguinte: "Se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e passado um tempo, algumas versões vão dizer assim, ele achar alguma coisa feia na mulher, ou achar algo indecente nessa mulher, depende da versão, ele lavrar um termo de divórcio,
ou uma carta de divórcio, e der na mão dessa mulher, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, né, e acontecer que o segundo marido também vier a divorciar dela, ou se esse segundo marido vier a morrer, então pela lei ela não poderia vir a ser esposa do primeiro marido novamente. De acordo com a palavra, ela foi contaminada se ela fizer isso, é uma contaminação, né? Então, de acordo com esse texto, ele vai falar primeiro marido e segundo marido. Esse texto vai falar que o primeiro marido divorciou e se o segundo marido também divorciar dela. Então, como eu disse, a Bíblia não cai em contradição. Esse texto, ele já dá margem, não só para divorciar, como para se casar de novo, né? Então, bem esclarecedor. Bem esclarecedor, bem né? esclarecedor. São 17 motivos para você não divorciar, mas todo mundo tem o costume de se apegar a só um motivo, né? Só um motivo. Então vamos lá. E esse motivo a qual você está falando, quando você disse muito bem a respeito das amarras e das algemas, eu tenho visto, né, ao longo desses 23 anos, pessoas aprisionadas em casamentos que têm trazido sofrimento para o homem, traz sofrimento para a mulher, traz sofrimento para o filho, né, e traz sofrimento para a família inteira. Verdade. Né? Então você vê sobretudo aí pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas extremamente viciadas, pessoas violentas, pessoas que ameaçam, né? E quando conversa com os pastores, eles dizem assim, não, você tem que ficar casado, porque você não pode divorciar, né? De maneira nenhuma. O crente só pode divorciar se ele foi traído, então não pode divorciar. E as pessoas ficam presas a essas situações, Arthur. Mas vamos entender. Mateus capítulo 19, fica claro, né, dos versos 3 em diante, que os religiosos da época, os líderes, né, os sábios dentro do judaísmo, dentro da lei, os experts na lei, né, sempre tentando colocar Jesus à prova, sempre tentando fazê-lo cair em contradição, de alguma maneira. De alguma maneira. E aí o texto está claro, fala assim, eles se aproximaram de Jesus para o experimentar. Algumas versões vai dizer assim, para colocá-lo à prova. Para pôr à prova, né? E diz assim, mestre, é lícito ao homem, ou é legal, ou está dentro da lei ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? E Jesus diz assim, não, por qualquer motivo não, de jeito nenhum, né? E aí eles interpelam mais uma vez, mas por que Moisés, preste atenção, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Isso vai estar lá os versos 4 e 5, né? Então você vê que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Aqueles que dizem que não pode divorciar, então já está contra esse versículo. Lembrando aqui, né, não estou fazendo apologia ao divórcio. Sim. Né? O que eu puder fazer para que um casal não se divorcie, eu faço. Né? O que eu puder fazer para restaurar esse casamento, eu sempre vou fazer. Mas Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. É uma ordem. Está claro também o texto. Tá claro. E Jesus então responde, né? Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do seu coração, mas no princípio não foi assim, né? Deus fez macho e fêmea, né? E falou, os dois se unirão e serão os dois uma só carne, né? Os dois serão uma só carne. Agora, eu, porém, vos digo, eu, Cristo, vos digo, qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, ou por causa de traição, e casar-se com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Alguns detalhes aqui para o nosso esclarecimento, Arthur. A pergunta deles foi, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? São duas palavras, são dois termos. Moisés, nós queremos saber por que foi que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. A dúvida toda gira entre essas duas palavras, né? Porque a resposta de Jesus, ele vai falar sobre o repúdio e não sobre o divórcio. Então, se nós não entendermos essas palavras, vai ficar difícil a compreensão. Aí, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus fala assim, Moisés mandou repudiar a mulher por causa da dureza do coração. Sim. Mas eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério.
E o que casar com a repudiada comete adultério. Você viu que as 3 vezes ele não usou a palavra divórcio? Você reparou isso? Nenhuma das 3 Nenhuma vezes. das 3 vezes. Nenhuma das 3 vezes. Então vamos lá. A palavra divórcio, no original grego, né, que foi escrito no Novo Testamento, é apostasia. É o que nós conhecemos como apostasia. Ok? Então, você deve estar confundindo, né? Mas falar de apostasia é divórcio, é isso mesmo. Porque Cristo é o noivo, né? E a igreja é a noiva. E nos períodos bíblicos, só o homem podia tomar a iniciativa de se divorciar. Hoje, o que acontece? Paulo diz que nos últimos dias aconteceria isso. A noiva está se divorciando do noivo, né? Mas esse é assunto para um outro momento. Então, o divórcio, né, é essa palavra apostasia, que significa divórcio. E o repudiar é da palavra apolon, que significa abandonar, separar, deixar de lado. Vamos entender? Por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Jesus fala assim, não foi assim, né? Qualquer que repudiar, não divorciar, né? O que casar com a repudiada, ele vai falar. Então, é abandonar. O que acontece, Arthur? É que nos períodos bíblicos, né, até hoje em alguns países no Oriente Médio, o homem pode ter tantas quantas mulheres ele quiser. Tantas quantas ele conseguir sustentar. Então, se ele quiser ter 10, 20 mulheres, 5, 3 mulheres, ele pode. Ok? Ele pode. E como eu disse lá em Deuteronômio, né, 24, diz assim, se o homem casou com a mulher e achou nela a versão revista e corrigida, vai trazer a palavra coisa feia. E a revista atualizada vai dizer coisa indecente. Uhum. Então o que acontece? Para que você possa entender, para ficar bem mais esclarecido, nós sabemos que a mulher no seu período menstrual ela não podia ficar no meio do arraial, sim, não podia ficar na comunidade. Ela tinha que ser afastada. Tinha que ser afastada, né? Exatamente. Ela tinha que ficar. E era uma situação muito humilhante, um lugar muito humilhante. E as mulheres faziam de tudo para não ir para aquele lugar. Me desculpe. O que elas faziam quando se casavam, Arthur? Elas engravidavam no resguardo. Estando grávida, elas não menstruariam. Era uma maneira de não voltar mais para o arraial das menstruadas. Entende? E o que elas faziam? Elas tinham filhos um atrás do outro. No resguardo mesmo. Então a mulher com 30, 35 anos, ela já tinha 10 filhos, 8 filhos, 12, dependendo, entendeu? Uhum. Era uma maneira delas não irem para lá. E aí o que acontece? Se você casou com a mulher e achou alguma coisa feia nela e divorciou dela, ela foi e casou com outro homem, então, para dizer o português bem claro, elas já não estariam mais com tudo em cima, entendeu? Já não estaria mais aquele corpo de uma mocinha, tá entendendo? Entendi. Como você, como homem, você podia casar com 2, 3 mulheres, pegava uma moça mais nova, com tudo em cima, né, com tudo certinho, uhum, e se casava com ela. E aquela, ela ficava repudiada. Você abandonava aquela mulher, deixava ela de lado. Isso é repudiar. Por isso que Jesus responde, né? Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar por causa da dureza do coração. Por causa da dureza, né? Porque a pergunta deles foi, pode repudiar a mulher por qualquer motivo? Não, de jeito nenhum. Interessante que nessa resposta, agora você trazendo à luz, você entende que Jesus estava protegendo com toda as mulheres, certeza, toda certeza, do tradicionalismo dos judeus. Dos judeus. E esse tradicionalismo, infelizmente, entrou no meio do povo evangélico hoje. Vamos entender isso aqui. Ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Vou dizer uma coisa para vocês que estão me perguntando aqui. Se você repudiar a sua mulher, não ser por causa de traição, você comete adultério. Só porque ela tá feia, cheia de estria, tudo murcho, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer, não havia o serviço odontológico há 2000 anos atrás. Então com 35 anos já estava banguela, ou os dentes todos estragados, não é isso? Então eu vou procurar uma novinha, bonitinha, com tudo em cima. Jesus diz, camarada, isso é dureza do seu coração. Só por causa disso. Isso não é motivo para você repudiar a mulher. Então ela ficava abandonada. E o que acontece, Arthur? Você tinha mais 2, mais 3, mais 8 mulheres. Quando vinha o seu desejo, você satisfazia com as outras mulheres. Mas e essa coitada que estava repudiada? Ela não podia ficar com outro homem porque ela ainda é sua esposa.
Entende? E se alguém ficar com ela, comete adultério. Se ela ficar com o outro, comete adultério. Porque ela ainda é a sua esposa. Tá claro isso? Tá claro. Você consegue claro entender? Né? Entender? Então, não pode. Aí ele falou assim, olha, se você tiver que repudiar a mulher, é só se ela te trair. Seria naquela época um castigo. Já que você me traiu, eu vou te dar um castigo, eu vou te repudiar. Você não pode casar com ninguém porque você é minha esposa. E ninguém pode ficar com você porque você é minha esposa. Era um castigo para ela. Aí eles ficaram assim, então se fosse, não compensa ninguém casar. Continuaram com a dureza de coração. Porque eu vou casar com a mulher, amanhã ela está toda murcha, toda acabada, eu tenho que continuar ela, se ela não me trair, eu não posso repudiar ela, eu tenho que continuar casada com ela. Aí é que está a dureza, do coração. Então o que Jesus está falando? Camarada, se você não quer essa mulher, divorcie dela. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Deixa essa mulher livre para se casar com outro homem. Ele queria tratar como uma posse, né? Você entendeu? Meu, como é que é? acabou. Exatamente. Eu vou usar quando eu quiser. Eu vou, ou não usar. Ou não usar. Porque é meu. É meu. Eu quero não usar porque ficou feio. Mas também não quero que ninguém use. Não quero que ninguém use. Como se fosse uma propriedade. Exatamente. Exatamente. Né? Então é o seguinte... o problema que Jesus falou assim, de agora em diante é como se ele estivesse dizendo assim, se ela não te traiu, você não pode repudiar. Foi, então não compensa ninguém casar, ué. Foi o que eles responderam. Eu vou casar, se a mulher não me trair, eu sou obrigado a ficar com como diz na gíria de hoje, um bucho de mulher. É verdade. Não, entendeu como é que é? Não compensa ninguém casar, para com isso aí. Entende? Então o que Jesus falou assim, por mais que ela esteja velha, que ela esteja acabada, né, por mais que o corpo dela não esteja tão bonito assim, ela vai achar alguém que queira casar com ela. Né? Como diz o ditado de hoje aqui no interior de Minas Gerais, né? Para cada pé tem um pé de chinelo. Ela vai achar o pezinho de chinelo dela. Entendeu como é que é? E aí você pode me perguntar, tá, mas e 1 Coríntios capítulo 7 e o próprio Romanos capítulo 7? Ajuda a esclarecer. Ajuda a esclarecer. A dúvida dos coríntios era o seguinte, eu me casei, né? E aí agora eu aceitei a Jesus, mas a minha mulher não quer entregar a vida dela para Jesus. Eu tenho que deixar a minha mulher ou não? Deixar também a mesma palavra repudiar. Eu sou crente, a minha mulher não quer nada com Jesus. Eu tenho que deixar a minha mulher? Ou a mulher perguntou, eu sou crente, meu marido não quer nada com Jesus. Eu tenho que deixar, ou seja, repudiar, abandonar, me separar. A palavra é a mesma, né? Desse marido. Paulo falou assim, não. Se o descrente quiser conviver com você, você pode viver com ele. O seu casamento é santificado pelo convívio daquele que é crente. Sim. Agora o seguinte, se você separar, fique sozinho ou volte a se juntar com seu marido. Fique sozinho ou volte a se juntar com a sua esposa. Mas ele está falando de marido e esposa. Marido e esposa. Porque se divorciou, não é marido e esposa mais. Entendeu? Entendi. Não é marido e esposa mais. Então ele fala, seu marido consente ou a sua esposa consente em conviver com você, tranquilo, tudo bem. Se não, né? Se quiser separar, ainda dá mais. Agora, o descrente que separou de você, não foi você que separou dele, também fica tranquilo, você não foi chamado para escravidão. Eu não posso me casar de novo porque o outro separou de mim. Ele não divorciou. Ele me abandonou, né? Então eu não posso. Ele falou, não. Se o repudiar partir do descrente, você também está livre. Né? Então o marido não separe da mulher. A mulher não separe do marido. Ou seja, não repudie. Né? Por não ser, né? Por não ser crente. Agora, se vocês vierem a divorciar, vocês não são marido e mulher mais. Ok? Romanos 7, o que vai dizer? Você não sabe que a mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo? De sorte que se o marido estiver vivo e você for casar com outro, você comete adultério? Agora, morto o marido, você está livre da lei do marido. Ok? Só que o que ele está usando? Qual é a palavra que ele está usando? Marido. A mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo. Mas se divorciaram, não são marido e mulher mais. Entendi. Você não está ligado. É claro isso aí? Claro, você está ligado ao marido, mas ele divorciou de você, então você não tem marido mais. Muito claro. Muito claro. Outra situação que eu gosto de colocar. No Evangelho de João, capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a conversa vai acontecendo, num dado momento Jesus diz assim, vai lá e chama o seu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Ele falou, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, agora você está com um que não é seu marido. Uma das coisas que a religiosidade faz, as pessoas forçam a Bíblia a dizer o que ela não diz. Eu não posso dizer o que ela não diz.
Você vai me dizer que essa mulher teve 5 maridos porque ela ficou viúva 5 vezes, como eu já escutei isso? Mas a Bíblia não fala isso. Se ela não fala isso, ela dá margem para eu não crer nisso também. Eu sei que ela teve 5 maridos e agora vivia com um que não era marido dela. Como é que essa mulher se casou 5 vezes se não pode divorciar? E se divorciar, tem que ficar sozinho. Ela teve 5 maridos. Voltamos para Deuteronômio. Um homem casou com a mulher, está aqui, casado. Aí ele divorciou dela. Ela foi e se casou de novo. Se o segundo marido também divorciar, ou se ele vier morrer, ela não poderia voltar a ser esposa do primeiro marido. Então você pode divorciar e pode casar de novo, sim. Agora, se está separado, não. Separado, divorciado, se você ainda tem um vínculo. É isso que o texto diz. Tá claro? Muito claro. Muito claro para você? Então, se você, meu irmão, minha irmã, que está preso numa situação dessas, né? Um dia, de tanto tentar conversar com o pastor a respeito de uma ovelha dele, por assim dizer que as ovelhas são de Cristo, né? De Cristo. E o marido bebia, usava droga e era violento. Então ele batia na mulher quase todos os dias e dormia com uma arma debaixo do travesseiro. E dizia assim para ela: se você roncar, eu te mato. E ali chegava bêbado, drogado e queria ter relações com a mulher. Queria que ela o beijasse, que tivesse relações. Né? E a mulher tinha que submeter aquilo. Se você não vier, eu te bato, eu te mato. Se você não deixar, se você não permitir. E ela ia conversar com o marido, com o pastor dizia: irmã, você não pode, você só pode divorciar se você foi traído. E não é isso que o texto diz. Você pode repudiar, tá? E para fechar agora, no mesmo Mateus, capítulo 19, né, o verso 6, Jesus diz assim: e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quantos casais você conhece que estão separados hoje? Por que estão separados? O que está errado? O erro está na declaração de Jesus? O erro está na Bíblia? O que Deus ajuntou, não separa o homem. A interpretação é correta. Separou, divorciou, não foi Deus que juntou. Porque se Deus ajuntar, ninguém separa. Ok? É claro assim, se separou, não foi Deus que juntou. Então, se você está numa situação, essa é a nossa intenção, esclarecer, te ajudar e você esclarecer a dúvida de outras pessoas também. Então, tá aí esse esclarecimento. Nós contamos com você para divulgar, né, essas manhãs de domingo, o Café com o Pastor, sempre trazendo um esclarecimento sobre a palavra de Deus, como o Arthur disse, né, para tirar as algemas, aquelas algemas colocadas pelo tradicionalismo, pela religiosidade cristã, não é isso? Então, um abraço a todos vocês, um beijão, um forte abraço para todos, um bom final de semana. Amém. Arthur. Obrigado, pastor. Obrigado, internautas. Eu que agradeço. Podem colocar a pergunta de vocês, algumas dúvidas. O canal está aberto para isso. Nós vamos estar também sempre monitorando o canal para ver se vocês têm alguma dúvida, mandando um e-mail para nós também. No final desse vídeo você tem o nosso e-mail. A gente aguarda para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá bom? Deus abençoe. Fique graça com e a Deus paz. E até o próximo Café com o Pastor.